Bonjour, je suis le pirate Barbaral e você está no meu canal. Vídeo de hoje eu quero conversar com vocês acerca de um tema muito importante. Mas e Ellen White? Sim, mas e Ellen White? Porque é muito engraçado, e eu vou usar um tema, um negócio como base aqui pra gente trocar uma ideia. Às vezes as pessoas me perguntam, muitas vezes apologistas, pessoas de outras denominações, elas ficam perguntando para nós adventistas, mas e Ellen White? Porque, por exemplo, você tem um cara igual o Rodrigo Silva. Vai lá pesquisar o currículo do Rodrigo Silva. O cara estudou mestrado na PUC, doutorado na PUC, fez cursos na USP, fez estudos na Andrews, fez estudo de arqueologia não sei na onde. Ele fez, tá. O cara manja muito de grego, o cara manja muito de arqueologia, né? Tem o programa Evidências, tem o canal dele, faz escavações e tal. E aí convidaram ele para um programa e ele foi. Foi lá pro programa trocar uma ideia. E aí do nada, o entrevistador me solta o seguinte: "Mas e Ellen White?" Pô, mano, vamos lá, você tá trazendo. Se eu tivesse, eu sou adventista sétimo dia. Se eu tivesse com o Rodrigo Silva aqui, que o Rodrigo Silva viesse no meu canal, falar assim: "Barbarralo, eu vou fazer uma visita no teu canal, cara. Eu vou lá vamos fazer uma live no teu canal. Eu vou te visitar na sua casa. Vamos trocar uma ideia." Você acha que eu ia perguntar de Ellen White para Rodrigo Silva, irmão? Eu ia perguntar de arqueologia, eu ia perguntar até da minha área, né, transmissão de texto bíblico. Eu ia trocar uma ideia com ele sobre algumas questões do hebraico mesmo, uma matéria que eu não domino, mas que ele domina um pouco melhor não, bem melhor, né? Eu iria perguntar para ele coisas assim. Mas você vai ter pessoas que vão fazer o quê? O cara é adventista, vão ficar perguntando para ele de Ellen White. Cara, temos o Sérgio Monteiro, velho. Sérgio Monteiro. O cara tá fazendo doutorado com relação a coisas de Antigo Testamento. O cara domina sumério, acadiano, egípcio, hebraico, aramaico, grego, latim, né? O cara tem um vasto conhecimento. Mas volta e meia ele é obrigado a ficar gravando vídeo lá no canal dele sobre Ellen White, porque os dito apologistas, os dito cristãos não param de perguntar. Então, é interessante que, assim, eles mesmos falam, não, Ellen White não é profeta, mas eles mesmos trazem o tema em pauta. Porque se dependesse de mim, Capitão Barbarrala, falar de Ellen White, dependesse de mim, puramente de mim, você não me ouviria falar dela. É porque eu quero esconder? Não, é porque não é minha área, não é minha praia, não é minha linha de estudo. Só que eu, mesmo não sendo minha linha de estudo, eu me vejo obrigado a ter que gravar vídeos e responder, né? E um outro detalhe, os caras vêm falar assim, mas Ellen White é falso profeta, é falsa profeta, que não sei o que. Tudo bem, Ellen White teve uma visão que esteve em Saturno. Você tem os caras que afirmam isso, ela nunca disse que esteve em Saturno, mas os caras insistem em afirmar isso, mesmo ela não tendo escrito, que se ela escreve é heresia, mas se ela não escreve, eles estão dizendo que ela... Se ela não escreve, eles dizem que ela escreveu. Eu não entendo muito bem a lógica, mas tudo bem. Aí eles ficam falando. Só que quando você vai na igreja desses caras, né? Você vai ver os pastores que estão ensinando aí. O pastor da mesma denominação dele está ensinando que Jesus ofereceu sêmen, esperma, para a mulher do poço. E ó, ficam, ó, pianinho, mas é White, né? Você tem pastor aí que faz lá umas elucubrações, fala que a Bíblia precisa ser atualizada para aceitar, para ter que aceitar homossexual dentro da igreja. E eles, ó, pianinho, pianinho, né não? Né não? Os caras ficam falando assim, que a igreja adventista é uma seita. Tudo bem, é sua liberdade, é seu direito, né? A igreja adventista realmente tem algumas doutrinas que elas discordam, elas destoam do mundo evangélico hoje, do mundo protestante. Né? O juízo investigativo é a doutrina que mais se distancia nesse sentido. Então, tudo bem, a gente tem pontos de divergência e precisa ser estudado. Só que assim, os caras falam isso, só que o Rodrigo Silva escreve um livro para dialogar, né, o ceticismo da fé, para dialogar com o mundo pós-moderno, com o mundo em que, vamos dizer assim, que você tem uma militância ateu, e aí você pega o que os pastores de outras denominações estão ensinando,
Não tem nada a ver com isso. Ok. E o que eu quero dizer? Quando você liga a internet, quando você liga a sua internet, tem um monte de militante ateu batendo em cima do texto bíblico, batendo em cima da fé. E o único que escreve, não vou dizer que é o único, mas um dos que escrevem, que dialogam com o mundo acadêmico, com isso, com aquilo, é Rodrigo Silva. Mas e Ellen White? Pô, eu acho que vocês estão batendo, se preocupando com a tecla errada. Inclusive, eu sempre falo, alguns anos atrás eu gravava muitos vídeos falando da tradução Novo Mundo, isso, aquilo. Hoje, eu não vejo mais necessidade de se falar da tradução Novo Mundo. E por que não há mais necessidade? Porque hoje você tem traduções que são mais danosas do que a própria tradução Novo Mundo. Então por que eu vou insistir nesse tema se tem uma situação pior? É isso? Você discorda de mim, adventista? Parabéns, estamos juntos no campo de batalha. Eu discordo de você, você discorda de mim. Só que entenda o seguinte, não estou pedindo união. Só que entenda o seguinte, existem heresias maiores do que a minha discordância com você. Eu acho inútil discutir calvinismo e arminianismo. Acho inútil. Quando você tem um cara dizendo que o nome de Deus é esse, que o nome Jesus significa Deus porco, que significa Deus cavalo. Disso os caras não comentam. Caras ensinando que Eva fez sexo com a serpente. Que o pecado de Eva foi fazer sexo com a serpente, não comer um fruto. Você tem tudo isso sendo ensinado na internet, mas sabe quem que são os hereges? Os adventistas do sétimo dia. Mas e Ellen White? Então, assim, você tem problemas inundando o mundo evangélico, sendo inundado, né? Você tem até cantor aí colocando culpa na igreja evangélica pelas queimadas da Amazônia. Mas e Ellen White? Mas e Ellen White? É? Não é não? É? Sim ou não? O mundanismo entrando dentro das igrejas. Mas e Ellen White? Não que a questão do mundanismo não seja um problema interno da igreja adventista, que é também. Mas e Ellen White? Sabe? Então, assim, eu acho que eu acredito que, sim, tem que questionar, tem que trabalhar, mas qualquer pessoa um pouco mais inteligente, um pouco mais ligada nas seitas aí, nos grupos, cara, você começasse a falar o tanto de heresia que tem, e quando eu falo heresia, é coisa que, assim, que é loucura, é ateísmo, é denominação, é pensamento tal, é isso, é aquilo, é nego falando que o Deus do Antigo Testamento era mau, é o pastor lá falando que o 666 é a internet. É cada coisa, velho. Que se eu parar pra fazer um vídeo pra cada coisa que eu ouço, eu produziria 10 vídeos por dia aqui. E isso aqui viraria um antro de heresias, velho. Viraria um antro de heresias. Então, nem compensa eu comentar muito aqui muitas coisas que eu acabo ouvindo, porque a gente tem que deixar passar. É tanta coisa hoje atacando a fé cristã que tem que deixar passar. Mas aí, os apologistas, eles só têm olhos para quem? Para Ellen White. Ellen White? É pra acabar, né não, meu irmão? É pra acabar, né não? Não é pra acabar? Não é pra você ficar... É pra rir, cara. É pra rir, pra não chorar. Os dito apologistas têm tanta coisa pra fazer, mas eles estão preocupados com Ellen White. Mas por que eles estão preocupados com Ellen White? Sabe por quê? Não é porque eles estão preocupados com a igreja cristã, é porque eles estão preocupados com visualização. Eles necessitam da visualização que a igreja adventista dá. Porque se eles falarem de Eva ter transado com a serpente, dessa heresia, eles não vão falar. Ele não vai ter visualização. Melhor falar de Ellen White. Melhor falar do Rodrigo Silva. Perguntar pro Rodrigo Silva sobre uma grande descoberta arqueológica nos últimos 10 anos, não vai dar visualização. Mas e Ellen White? Vai dar visualização. Vai dar, pode crer. Pode ter certeza. Então, tudo isso que envolve a igreja adventista, porque a igreja adventista é uma árvore que dá frutos, e muitos frutos. Então, a árvore que dá fruto leva pedrada. A árvore que dá fruto leva pedrada. Então, por ela dar fruto, ela vai continuar levando pedrada. E as outras heresias que vão surgindo, eles vão deixando de lado. Por quê? Porque são heresias menores. Não, muito mais danosas. Agora eu falo aqui do ponto de vista como se eu fosse de fora da igreja. São heresias muito mais danosas ao cristianismo do que o que os adventistas creem.
Você tem um juiz investigativo, ok. Você não concorda, não crê no juiz investigativo, beleza. Mas qual que é mais danoso? O juiz investigativo ou falar que Ellen White transou com a serpente? Qual que é mais danoso pro irmão base de fé? Qual que é mais danoso? Conta pra mim aí. Qual que é mais danoso? Um pastor batista pela internet falar que Ellen White ofereceu... Ellen White não. Que Jesus ofereceu sêmen, desculpa pelo esse erro, sêmen pra mulher do poço. Qual que é mais danoso? Vamos lá, irmão. Fala pra mim qual que é mais danoso. Ellen White, que escreveu um livro chamado Grande Conflito, que trata da história da igreja cristã, que fala de Lutero, fala bem de Lutero, de Calvino, disso, daquilo. Mas aí você tem um pastor batista que fala que a igreja precisa atualizar a Bíblia, né? A gente precisa atualizar a Bíblia para, para aceitar homossexuais. E aí, qual que é mais danoso para a igreja? Ellen White? Ellen White é tão danosa assim? Será que não estamos vendo uma desproporção de heresias aqui? Porque eu sou o seguinte, a gente paga, eu me preocupo em resolver o problema mais complicado. Qual o problema mais complicado agora, nesse exato momento em que eu gravo esse vídeo, que você assiste esse vídeo? Qual é o maior problema hoje? É Ellen White? Será que é? Então, o que eu concluo disso? Que é por pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Pura hipocrisia. É hipocrisia de alguns produtores de conteúdo, hipocrisia de alguns entrevistadores, hipocrisia da grande maioria dos apologistas. É pura hipocrisia. Eles são hipócritas ao insistir em Ellen White, mas deixar que essas outras heresias cresça dentro das suas igrejas. Deixar que ditos influenciadores falem o que quiser, mas o problema é Ellen White, né? Então é hipocrisia apologística isso aí, na minha visão. Porque se dependesse de mim, eu não estaria gravando esse vídeo. Se dependesse de mim, eu estaria gravando um vídeo sobre grego, crítica textual. Se dependesse de mim, né? Entende? Outro detalhe também é, muitas vezes, os membros adventistas também. Por quê? Porque os caras de fora ficam questionando e os membros adventistas ficam com essa mentalidade presa também. Então, quantas vezes eu tô no meu canal lá falando de grego, de crítica textual, de hebraico e tal, e os desgramados vêm me perguntar de Ellen White. Mas e Ellen White? Pô, mano, esquece Ellen White, eu tô falando de outra coisa. Ah, aqui no Lei Pirata Barba Rala, pode perguntar à vontade, sinta-se à vontade. Mas e Ellen White? Pode perguntar à vontade. Eu vou responder dentro do meu limite de conhecimento. Mas Ellen White não é minha área de estudo. Não é minha área de estudo. Minha área de estudo é a Bíblia. Então eu vou me preocupar com a Bíblia. Vou me preocupar com a Bíblia. Leio Ellen White aqui, ali, sim, cara. Eu tô lendo esse livro aqui, inclusive. Um livro muito interessante. Aqui, ó. Vocês vão amar esse livro aqui. Conselhos sobre Escola Sabatina. E é interessante que esse livro ela fala demais pra gente estudar a Bíblia. Demais. Ela fala assim, toda hora ela tá falando assim, ó. Professores têm que estudar a Bíblia. Aconselhem, insistam, convidem as outras pessoas a estudar a Bíblia. Ellen White falava isso, então meu convite é esse, estude a Bíblia. Ah não, mas Ellen White é profeta, então nós não vamos estudar a Bíblia, né? Ellen White disse isso, e Ellen White disse isso, é heresia, não é não? Então assim, seguindo o conselho de Ellen White, eu estudo a Bíblia e me preocupo com o texto bíblico, porque senão, a Bíblia é a nossa regra de fé, e eu acho que isso a gente concorda, não? A Bíblia é a fonte de sabedoria, de conhecimento. Então, eu estudo a Bíblia. E não me preocupo muito com o que Ellen White disse ou não disse. Não me preocupo muito. Né? Por quê? Porque ela sempre me convidou a estudar a Bíblia. Sempre que ela falou, sempre que ela fala alguma coisa, é para estudar a Bíblia. Sempre. Mas isso seu apologista favorito não vai lhe contar, né? E no final das contas, vai ter gente comentando aqui, e comente, por favor. Mas, Capitão Barbarrala e Ellen White? Ellen White. Nossa Senhora White. Louvado, né? Então, se gostou desse vídeo, se inscreve. Tamo junto com a batalha. Caso queira conversar comigo, só me seguir no Instagram, Adolfo Clair. E tamo junto aí. Fiquem com Deus e até o próximo.